Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Você que está chegando hoje, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal. Se você acompanha o nosso canal, curta, compartilhe, faça o nosso canal crescer. Ele está crescendo, mas a gente espera crescer ainda mais. Lembrando também que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. E é muito importante que você ligue, agende, veja o melhor dia, o melhor horário. Os telefones vão aparecer no vídeo, mas eu também vou te falar. Dá uma ligadinha lá no 2606-6220 ou no 2605-6865 e as meninas vão informar o melhor dia, o melhor horário, como que faz para fazer seguir o seu tratamento. Então, a gente espera a sua ligação lá, ok? Dados, recados, a gente pede licença a você, ao mentor da tua casa, da tua família, para que nós possamos adentrar no teu lar, nesse bate-papo, convidando ao nosso Mestre Jesus, ao Dr. Antônio e toda a equipe médica, as fraternidades do bem e do amor. É assim, meu Pai, nesses momentos de reflexão e de conscientização, que nós te pedimos licença para dar por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar de hereditariedade. Você é herdeiro de quem? Da onde vieram todas essas suas tendências? O que fez de você o que você é hoje? Você já se perguntou isso? Por que eu sou desse jeito? Por que algumas coisas acontecem comigo? Por que eu sou assim? Por que assim? E vai além da famosa hereditariedade física. E é isso que a gente vai explicar hoje. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, a gente foi buscar uma literatura. E a gente descobriu lá, pesquisando, o livro que chama A Grande Síntese, do Pedro Baldi. E hoje a gente vai... É um livro muito interessante, é um livro bem teórico, com bastante assunto, com uma linguagem cientificista, então é importante a gente ler, refletir, ler devagarzinho. Se você tiver a oportunidade, leia. E a gente vai se apegar ao capítulo 73, onde ele fala fisiologia supranormal, hereditariedade fisiológica e hereditariedade psíquica. Bom, para começar, a gente precisa entender mais ou menos, né? O que é fisiologia? Fisiologia é uma ciência que estuda as funções mecânicas, físicas, bioquímicas do corpo, só que ele fala supranormal, ou seja, que vai além do normal. Além é a fisiologia, vamos dizer assim, do espírito. Como é que esse espírito, como que esse princípio inteligente funciona? Qual é a fisiologia dele? E daí ele fala da hereditariedade fisiológica, que é o quê? O seu fenótipo, o seu genótipo. Ah, eu tenho o olho da minha mãe, o cabelo do meu pai, eu sou mais gordinho, sou mais assim, a minha genética é assim. Ah, o meu metabolismo é lento, né? Que a gente sempre fala, não, você é preguiçoso, tá linda, lindo. Não, então, essa é a hereditariedade fisiológica. E daí ele vem explicar uma coisa que é muito importante, a hereditariedade psíquica. Você é herdeiro de quem? O que é essa hereditariedade psíquica? Você é herdeiro de você mesmo. Como assim? Pensa assim, que você é um espírito eterno, ou seja, a vida não começou do berço ao túmulo. Você é eterno. Ela tem início lá, você existia antes do berço, vai reencarnar, viver toda a vida, vai desencarnar e vai continuar existindo. E nesse ciclo todo, o que vai acontecer?
você vai herdando as suas tendências, o seu crescimento. Lembra que a gente sempre fala aqui? Você evolui, você não volta para trás, né? Você vai sempre galgando o caminho. E nessa caminhada, o que é dito? Que quem manda no seu corpício físico, quem dá as direções é o espírito, ou seja, essa hereditariedade psíquica. Pensa que assim, é ele que vai direcionar, por exemplo, e fornecer todos os materiais didáticos do teu corpo físico, que o teu corpo físico precisa passar nesta encarnação. E daí pensa assim, se você já vem com toda esse, lá no seu inconsciente, toda essa hereditariedade, e é o seu espírito que está ali agindo, né? Faz a gente refletir que a gente não paga uma conta que a gente não deve, né? Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Daí você vai assim, mas não, toda a minha família tem pressão alta, tem diabetes. Então, a própria ciência, e daí a gente já está falando de ciência, diz o seguinte, não é a genética, né? Ela pode dar um direcionamento, e não é porque sua pai, sua mãe, o papagaio, o periquito tem pressão alta que você necessariamente vai ter, ok? Existe uma tendência. E por que às vezes existe essa tendência? Justamente para você se resguardar. Você saber que ela existe e falar assim, olha, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa mais calma, eu tenho para não minha pressão subir, para eu não explodir, me infartar e assim por diante. Então, pensa assim, que no plano de Deus não existem pontas soltas. Tudo existe um porquê e está conectado. Então, para de achar que você é um coitadinho, a vítima da genética da tua família, a vítima do planeta, a vítima da poluição, mesmo porque se está poluído é porque você ajudou, tá, lindo, linda? Bom, então, para eu finalizar minha parte, pensa assim, que o teu espírito é o fio condutor durante toda a tua existência. E depois dela, e depois dela. E é ele que vai te direcionar. Bom, daí você fala assim, olha, não existe uma conta que eu não pago. Bom, você fez uma escolha lá na outra vida que não era muito boa. Vai ter que adequar. Lembra que o Carlos sempre fala, vai ter que igualar a balança? E se hoje você tem aflições lá, a gente lembra de novo as fases do Chico. Se não achar causas nesta existência, procure nas outras. Não. E por falar em aflição, eu vou passar para o Carlos. Olha, falar aflição, a gente vai falar de família, né? Você falou assim, é minha família que dá aflição. Minha família é o meu karma. Carlos, diante de tudo isso, dessa hereditariedade, olha, meu espírito que escolhe, que orienta, que coordena justamente de acordo com a evolução espiritual dele, depois a gente vai explicar também isso. Onde que entra a família em tudo isso? Porque eu nasci nessa família. Por quê? Me explica. Boa pergunta, né? E antes de entrar nisso, eu queria manifestar minha alegria por a gente estar hoje explorando uma parte da obra do Pietro Baldi, que o Fabinho sabe o quanto eu gosto desses livros mais complexos, que misturam
física, ciência, de uma forma... Às vezes é difícil, às vezes a gente tem que ler muitas vezes mecanismos da mediunidade, a própria Gênese do Pentateuco, né? Mas me dá muita alegria, porque não adianta, eu sou muito racional, eu gosto dessas coisas. Na hora que eu vejo isso tudo aliado, né? No começo desse capítulo, ele fala do fósforo, do nitrogênio, ele fala do ectoplasma, então isso eu gosto muito. E antes de entrar na resposta, eu vou até aproveitar duas coisas que você falou, Fabinho. Tanto a fisiologia como é que ele falou? Supranormal atinge, porque ela desafia e cada vez mais a gente está vendo a própria genética se atualizar em algumas coisas, né? Porque mesmo, e aproveitando que você falou, eu tenho o cabelo do pai e o olho da mãe, quantas vezes a gente não vê um filho que o fenótipo e a morfologia é totalmente diferente dos dois? Prova de que o espírito influencia o DNA também nesse sentido. Obviamente que se não tem uma explicação correta e é dentro, mas existe a explicação lógica para isso aconteça, né? Então, até nisso, nessa influência, às vezes você olha e fala, poxa, mas a genética a gente até brinca, né? Os genes falharam aqui, porque você olha, pô, não é possível, a gente até brinca, será que é filho desse pai, dessa mãe mesmo? Não só em comportamento, mas em parte fisiológica mesmo. E ele explica um pouco disso. E a outra questão que ele fala é que essa questão de ser herdeiro de si mesmo, ele puxa até antes da nossa individualização. E tem um trecho desse capítulo que ele fala que a gente lembra, inclusive, das nossas experiências como mônada, né? Quando estagiamos nos reinos minerais, tudo que nós somos herdeiros antes de sermos individualizados. Olha que coisa bacana também. Mas eu vou entrar na parte que me cabe, né? Que eu estou exagerando. E para entrar na parte que me cabe, eu vou ter que ler as palavras dele, porque elas são fortes, e aí eu trabalho em cima. Olha o que ele fala. O presente é filho do passado e o futuro é filho do presente. Não culpeis ninguém. Essa parte depois o Maurício vai entrar mais de culpa, né, de tudo, mas a gênese de uma vida não pode ser o efeito de um egoísmo a dois, que agem em dano de um terceiro, impossibilitado de dar opinião. Quer dizer, eu não sou fruto somente do desejo da minha mãe e do meu pai, carnal, e de ter um filho. Eu não caí de paraquedas nisso, de acordo com a frase. Como podeis acreditar que uma vida de alegria ou dor, tal qual dependeria a fixação de um estado definitivo por toda a eternidade, fosse deixada à mercê de um fato acidental, como a união de dois corpos e um espermatozoide fecundando o óvulo casualmente, né? Realizado sem consciência das suas consequências. Um fato tão substancial como é a vida e a dor de um homem, num organismo universal em que tudo é tão exato e justamente querido e previsto. Como pode ser abandonado assim, fora da lei, no momento definitivo da sua gênese? Pessoal, o que ele quer dizer? Você não nasceu por acaso. Você não caiu na tua família de paraquedas. Você não veio numa família viver situações em que você não teve uma interferência. Essa interferência, às vezes, é por opção, às vezes, ela é por necessidade. Mas você não caiu numa família por acaso. Doutor Antônio, Doroté sempre diz, você está onde você deve estar, onde você precisa estar. Às vezes, você gostou de estar e pediu para estar ali. Outras, você só precisa estar ali. Mas isso não é fruto da escolha de pai e mãe. É sim de uma grande situação. E aí a gente tem que entender muito. Aquela alma escolheu um corpo de acordo com o seu passado e com o futuro que ele planeja. E não ela caiu ali, né? Ela não caiu ali por acidente. Tem um corpo lá, né? Alguém vai
gerar um novo corpo e aí vai gerar uma alma. Não, a alma se encaixa dentro de uma situação para aprender, porque ele fala claro, imagina, vamos imaginar que duas pessoas que não têm uma condição de educação, de dar uma vida, e uma vida que a necessidade da pessoa vai ser as minhas necessidades enquanto espírito evolução, elas se encaixam exatamente naquela vida que aquele casal pode prover, e não o contrário. Senão, como ele fala, imagina que você vai pegar uma pessoa que não deveria estar passando por provas de uma família, seja de doença, seja de falta de alguma coisa, seja de intransigência dos pais, seja de falta de diálogo. Você não pode achar que os pais vão decidir que um espírito vai estar ali, dar a vida àquilo, e aquela pessoa não esteja intrinsecamente ligada com aquela relação. Ele cai ali de paraquedas. Não, 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 não. Eu sou o rei, eu fiz tudo bem na minha vida, eu tratei todo mundo bem, eu vou cair numa família onde isso não vai acontecer. Isso não pode existir. Existe um Deus acima de tudo, mas não é o Deus que está lá mexendo peças no tabuleiro e colocando, como às vezes você diz, né, Fabinho? Ah, esse aqui vai sofrer, esse aqui não vai. Não. Isso acontece porque você é herdeiro do teu passado e você está preso às tuas escolhas de lá. Seja ela porque você escolheu. Quantas vezes a gente vê muitos livros espíritas onde tem o desencarne, a pessoa não aprendeu as lições, ela vai e escolhe voltar com aquela para enfrentar aquilo novamente. Então, o Pietro dá um olhar diferente sobre isso, mas ele traz a mesma questão. Não existe causalidade, existe dado caso, não existe casualidade, existe causalidade. Né? Eu não estou aqui por acaso, eu não vim com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, eu não vim com essas pessoas por acaso, eu não enfrento essas situações por acaso. Eu sou herdeiro das minhas escolhas. E o futuro que está ali na frente, ele está sendo formado de acordo com as minhas escolhas hoje. Como ele falou, o presente é filho do passado e o futuro é filho do presente. Não existe nenhum culpado, além de mim mesmo. Ah, tem um monte de coisa. Não, a grande linha é essa. Eu estou onde eu tenho que estar. E, para terminar e voltar para você, Fabinho, não adianta eu achar que eu posso me furtar a esse aprendizado. Voltarei quantas vezes for necessário para que eu aprenda. Não adianta eu querer dar o golpe, o jeitinho brasileiro, não, cumprir metade da pena, sair com sursis, não tem brincadeira. Não tem, a lei é matemática exata, ele fala numa parte também. Não tem como se furtar a isso. Ou aprende, ou aprende. E os mecanismos desse aprendizado ou são de forma compulsória ou você mesmo escolhe. Mas não tem casualidade nisso. Né? Não tem casualidade nenhuma. Olha, é isso aí. E como não tem, né? E eu lembrei de uma, veio agora, talvez por intuição, mas quando a gente fala de hereditariedade, né? E a gente sempre lembra das doenças, né? E lá nos tarefeiros, sempre a gente fala assim, olha, a doença começa no espírito, e por isso que as cirurgias são feitas no perispírito, que é a camada que reveste, porque precisa tratar a causa, por que é que está acontecendo, né? E que está afetando o físico. E nesse livro vem explicar, principalmente nessa parte, que é o quê? Ele fala o seguinte, o seu psiquismo central, ou seja, o teu espírito, o seu princípio inteligente, atua na construção ideoplástica do ser, ou seja, é a capacidade do espírito dominar e atuar na matéria. A capacidade ideoplástica é o quê? É o espírito fazendo o fenômeno de ideoplastia atuando no teu físico. Então, daí pensa aqui comigo.
Um espírito desequilibrado, ele está mandando o quê para o corpo físico? Pensa assim, você veio, pensa, quando você está lá no plano espiritual, tudo é lindo, maravilhoso, e você decide vir resgatar, fazer, acontecer, tudo de uma vez. Quando a bucha chega, a gente se revolta. É ou não é? Ah, chegou a doença, porque comigo, porque não sei o quê, nananana. E seu espírito, às vezes, entra em desequilíbrio, mandando o quê para o teu corpo físico? O quê? Doenças, estados depressivos, não sei o quê, nananã. Mas como Deus ainda é tão bom, né? Ele dá oportunidade, olha lá. Às vezes, ele dá a fé que os meninos falaram semana passada, né? De você acreditar em algo. Tem lá, quando você passa numa cirurgia espiritual, o qual é o objetivo? É tratar esse espírito que está em desequilíbrio, que está mandando ideoplastia de doença, de desequilíbrio, para que o perispírito dele possa ativar, para que possa atuar no corpo físico e tratar aquela causa lá. O que é que está deixando ele desequilibrado? Porque quando chega no físico, e no livro também fala isso, precisa fazer o tratamento. Ele fala assim, existem as questões da matéria, da hereditariedade física e as questões do espírito. Então, precisa trabalhar. Mas a gente precisa estar com um espírito saudável. Seu espírito está saudável, lindo, linda. Está cuidando dos espíritos, está cuidando só do Botox. Cuidado, hein? O Botox vence a cada 3 meses, 4 meses. O espírito é eterno, eterno. Então tem que cuidar dele sempre. Bom, falando disso e dando continuidade na questão da família, você já pensou assim, bom, o Carlos falou por que eu nasci nessa família, porque não foi por acaso, porque teve afinidade, mas qual é a função, né? Porque Deus não poderia falar assim, vai lá e materializa, pá, nasceu, e segue sua vida, já que você já viveu das outras vidas, vai para sua conta e risco. Maurício, por que é que precisa existir um pai, uma mãe, e porque necessariamente, qual a função deles, né? De acordo com essa hereditariedade, é escolhido ao acaso, é afinidade, é inimigos de outra vida, o que é que acontece? O negócio é bastante complexo, viu, Fabinho? Quantas vezes eu estou falando que antes de nós fazermos esse nosso bate-papo, a gente faz uma pré-lição, né? A gente faz um bate-papo antes. Eu até brinquei com os meninos. Teve uma ocasião na minha adolescência, sei lá, uns 12, 13 anos, eu cheguei na minha mãe e falei, eu não pedi para nascer. Quando tá aquelas discussões, filho e mãe, né? E filha, mas eu não pedi para nascer. Duvido que você não pediu para nascer. Lógico, tem as exceções, a gente sabe disso. Mas a maioria das vezes nós imploramos para nascer. Tal qual o Fabinho colocou. Eu quero ir lá, quero fazer, quero acontecer, eu quero já resgatar, quero... Então, aí você tem que estar... com qual família você vai fazer esse resgate? E o Carlão colocou bem. Você não está, por acaso, naquela família. De alguma forma, tem alguma afinidade. Não importa qual tipo de afinidade. Se é uma afinidade ruim, né? Aquela afinidade onde houve traumas, por aí vai, ou é uma afinidade de amor, uma afinidade, né, de alegria. Qual tipo de afinidade? Não importa. De alguma forma, você está naquela família porque foi tudo combinado. É lógico, a gente falando aqui de uma forma bem simples, não, foi tudo combinado, bonitinho, não. Às vezes nem sempre é tão bonitinho. Tal qual o livro aqui do Baldo, ele é um livro bastante técnico, né? Ele tem algumas complexidades, então o que o Carlão e o Fabinho colocaram, nós temos que ler não só uma, 2 vezes, entender, voltar, entender aquele parágrafo para poder desenvolver um determinado assunto. Então, se nós não estamos nessa família por acaso, de alguma forma nós temos algumas responsabilidades. De quem? Aí agora eu vou falar das responsabilidades dos pais, porque de alguma forma foi tudo combinado lá e os pais concordaram de estar vindo, né, esse espírito. Se não me engano, no mecanismo da mediunidade, acho que o Carol falou desse livro, que tem eu esqueci o nome lá de um dos personagens do livro, e eu até estava falando em outras palestras que nós estávamos combinando, eu tinha acabado de ler esse livro.
E aí tudo foi combinado, só que um queria, outro não queria, então o negócio foi meio complicado. Então, a espiritualidade como um todo tem que fazer um trabalho muito grande, um trabalho muito forte para que aquilo acontecesse, tá? Então, isso não é só lá no livro, mas isso é em toda e qualquer família. Imagina, gente, a espiritualidade como um todo tem que combinar o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, os avós, para poder todas aquelas pessoas resgatarem algo, ou, não vou falar resgatar, mas aprender algo, evoluir, trabalhar, evoluir, porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Então, primeiro, não estamos por acaso na família, isso é fato, tá? Todos ali estão envolvidos de alguma forma. Mesmo numa situação que, de repente, nasce uma pessoa com um problema físico, mental, que não consegue ser independente, depende da mãe desde adulto, tudo isso, todos estão envolvidos de alguma forma. Tá? Então, é uma situação assim muito difícil, porque às vezes o ambiente influencia numa série de coisas. E o Fabinho falou, depois que você reencarnou, você esquece, tem um véu de esquecimento, e aí quando vem a tal da situação difícil, que o Fabinho até falou, vem a bruxa, aí você fala, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes não sabemos nada, porque às vezes nós até pedimos aquilo. E a gente sempre fala, Deus é perfeito em toda a sua magnitude. E o duro é nós entendemos tudo isso. E o que vocês falaram, o presente é filho do passado. E o presente é o pai do futuro, né? Então, tudo isso está envolvido. Bom, falando da família e falando do parentesco, eu vou ler um pedacinho aqui do livro para depois desenvolver o assunto, né? Então, vou falar aqui, ó, lá no final desse capítulo que o Fabinho falou. O parentesco familiar é parentesco orgânico, de formas, de tipos, Nesse vaso desceu o vosso espírito, nesse vaso, que é o vaso físico, né? Desceu o vosso espírito, Desceu o vosso espírito. Não por acaso, que nós acabamos de falar, mas por lei de afinidade. A fusão é completa numa unidade que, mesmo conservando os caracteres da raça e da família, transcende-os, muitas vezes, inconfundivelmente, como personalidades psíquicas, que o Fabinho já colocou, ou seja, a personalidade do espírito. Vem daí as semelhanças e, ao mesmo tempo, tantas diferenças, que os meninos também já explicaram. Aí eu vou falar agora de quem? Dos pais. Aí coloca aqui, né? Os genitores vos dão o germe da vida física, protegem-lhe o desenvolvimento, ou seja, na gravidez, protege, cuida, já começa dando amor ali, logo na concepção, né? Paralelamente ao da vida psíquica descida do céu, ou seja, da vida psíquica, ou seja, o espírito descendo do céu. E confiada, no caso aí, descendo do céu, do plano espiritual, tá bom? E confiada a eles. Confiada a quem? Aos genitores, aos pais. Olha a responsabilidade dos pais aí, né? Respeitai e amai seu grande trabalho. Ou seja, respeitar e amar o grande trabalho de quem? Dos pais. Sabemos que tem algumas exceções, né? Aí não vamos entrar nessa seara, mas, no geral, respeitar o trabalho dos pais. Olha a responsabilidade desses pais. Aí coloca, nas horas frágeis da juventude, vossa alma eterna está em suas mãos. Nas mãos de quem? Dos pais. E tremei, se sois vós os genitores. Nós, genitores, eu falo nós porque eu sou pai, o cara lá é pai. O Fabinho lá na frente, quem sabe, né, Fabinho? Né? Genitores, vós sois genitores, ao refletir que sois escolhidos como colaboradores no trabalho divino da construção de almas. Ou seja, os pais, os genitores, eles são os trabalhadores escolhidos para a evolução dessas almas, para direcionar essas almas, para educar essas almas, para colocar. Eu sempre coloco aqui em casa, e minha esposa sempre fala o seguinte, nós aqui, ela fala assim, a gente recebe um diamante bruto, e nós temos que lapidar esse diamante. E lapidar esse diamante não é fácil. Às vezes você recebe um diamante bruto, uma pessoa inteligente, amorosa, um potencial enorme, mas você tem que direcionar, você tem que educar, você tem que encaminhar, iluminar os caminhos para que não se perca nessa caminhada. Então, esse é o nosso papel, de direcionar, de caminhar, mas tudo isso com amor, com carinho, com dedicação, com empenho, com paciência, com, às vezes, um pouco de dureza. E tem um professor amigo meu que fala,
você tem que ser duro, mas não tem que ser cruel. Mas, às vezes, tem que ser duro em algumas situações. Não ficar dando só o que a pessoa quer. Porque é o que a gente fala, a gente sempre está pedindo a Deus e Deus sempre dá o que a gente quer. Nem sempre. Ele sabe o que a gente quer. Então, é a mesma coisa. Nós, como pais, qual é o nosso papel de direcionar para o melhor caminho? Então, olhando aí desse livro, falando dessa hereditariedade, seja ela psíquica, ou seja ela física, qual é a nossa responsabilidade como genitores que trouxemos, que fomos responsáveis por essa concepção, de montar esse vaso físico, o corpo físico, e de receber essa alma que também, de alguma forma, lá no plano espiritual, já foi combinado esse jogo, ó, vamos todo mundo combinar para essa pessoa ir lá nessa família. Então, não estamos na família por acaso, vamos respeitar os pais, e os pais vão ter responsabilidade, que muitas vezes, às vezes, os pais não têm responsabilidade, delarga, deixa para lá, mas no frigir dos ovos e no final, todos vão evoluir. E, de alguma forma, todos vão colher tudo aquilo que plantou. Isso é fato. E essa conscientização, minha gente, ela é dura, né? Às vezes não é fácil, mas nosso papel está aqui de trazer essa conscientização para vocês. É isso, Fabinho. É isso aí. Olha, então, meu lindo, minha linda... Resumindo, nesta vida você não é herdeiro do Bill Gates, do Elon Musk, nem do Steve Jobs, ou seja, você é herdeiro de você mesmo. Nós nos construímos no decorrer da nossa existência. Sendo assim, quando você entra naquelas neuras de achar culpado para a sua vida, que você culpa Deus, você culpou o obsessor, você culpou o outro. Para um pouquinho, pede para ele, não para achar os culpados ou para castigar os culpados, mas pede para ele a oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Tá? Então, pensa nisso, para você ter no seu currículo lá da sua hereditariedade psíquica, você olha, aquele dia... ele foi um cara bacana, ele construiu no genética espiritual dele coisas positivas, coisas boas, coisas que valeram a pena uma existência inteira, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem, logo depois tem a prece. Abraço, tchau, tchau. Não importa qual momento da vida, as aflições que apertam o peito, ou da euforia da ansiedade. Quando a sua alma se sentir perdida e se questionar para onde eu irei, clama aos céus. Feche os teus olhos e se deixe levar nas forças dos ventos e dos desertos até aquele que é calmaria, que é aconchego dos dias. Busca a Jesus, que é alívio da alma, que é alicerce, que não deixa desistir. Busca nele tudo que é preciso para seguir em frente, continuar. A força que impulsiona todos os dias. O Jesus que estende as mãos com motivos para seguir e avançar. Aquele Jesus que é força, ânimo para prosseguir. É Ele que sempre esteve aqui e que sempre estará aí contigo, hoje e sempre, graças a Deus.